Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Israel Gomes, sou aluno de Psicologia do sexto semestre aqui da Unijorge. E a pedido da professora Isis, ela solicitou que eu pudesse trazer um pouco, algumas observações, alguns questionamentos que a gente pode trazer nesse primeiro momento como tutor. Sabemos que algumas pessoas que estão aqui vão ser a primeira vez que vão estar trabalhando como tutor, e é de grande importância saber, quais são os pontos que a gente possa levar, como a gente pode trabalhar nessa roda de conversa que vai ter com os alunos de psicologia, né? O que acontece? Basicamente, a tutoria é uma roda de conversa. Eu gosto muito de levar como uma roda de conversa porque fica mais fácil eu tentar trazer o questionamento que eu analiso através do caso e ouvir o questionamento de cada uma pessoa que vai estar lá. Obviamente, como qualquer organização tem as suas regras, né? Na tutoria, a gente divide a tutoria em coordenadores e secretários. Coordenadores são aquelas pessoas que elas vão estar coordenando aquele bate-papo, né? Aquela roda de conversa, trazendo os pontos de vista, manejando, né, o caminho da conversa, para não sair para algo que assim não necessita ter e nem somente ficar naquele básico. E o secretário, ele fica na responsabilidade de anotar tudo, todas as perspectivas, divisões, tudo que os alunos vão trazer, né, naquela conversa. Eu, Israel, vou ser tutor pela segunda vez. E na primeira vez, como eu já tinha visto algumas tutorias, eu preferi ser o coordenador da minha tutoria. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente como tutor, a gente vai dar uma estudada antes. Algumas pessoas já tiveram algumas matérias, né, que tem um pouco mais de abertura sobre a questão do SUS, SUAS, etc. Então eu preferi ser o coordenador da minha primeira tutoria e foi muito legal, porque eu consegui trazer os questionamentos que o caso pedia. Quer dizer o que, Israel? Você vai perguntar? Não, eu, Israel, eu manejei a tutoria, o caminho da tutoria, para as pessoas que estavam lá naquele momento abrir o olho sobre aquilo e tentar, de forma fácil, né, dar seu ponto de vista sobre aquilo, aquele questionamento que eu trouxe. Então, o caso Amada é um caso muito interessante, é um caso que, para a gente que é estudante de psicologia, a gente pode trazer muito questionamento, porque a gente tanto trabalha com a questão da saúde mental, como a questão da saúde física, né? E a gente vai estar trabalhando com o SUS e, pelo que vocês puderam ver, pelo caso Amada, aconteceu muita coisa que foi negligenciada. Então, eu prefiro ser coordenador e eu coloco uma pessoa para ser o secretário. E isso é muito legal. Mas aí se vocês já conhecerem alguém da sala e saberem que a pessoa é legal para manejar, ok, mas eu prefiro ser o coordenador. Então vamos lá. Nesse caso, Amada, é um caso muito interessante, porque ele traz diversas questionamentos, né, que vale a gente questionar o porquê, principalmente o porquê de tanta, como eu posso dizer, de tanta negatividade, de tanto comportamento negativo que houve naquele momento, né? Vocês vão estudar o caso e vocês vão perceber que, infelizmente, né, a Amada, ela foi com algumas questões, tanto de saúde mental quanto de questões de saúde física, e é muito importante a gente da psicologia não somente fixar na saúde mental de Amada, mas sim na saúde física, porque muitas das vezes a saúde física impacta completamente, muitas das vezes não. Na maioria das vezes, a saúde física impacta completamente na saúde mental da pessoa. Então, não estamos lá para patologizar a Amada, para colocar um sintoma, colocar algo, a Amada está com isso e com o outro. Não. A gente vai trazer questionamentos para saber o que aconteceu com a Amada, quais foram os comportamentos negativos que aconteceram aquilo, como eu, como estudante e futuro profissional, posso ajudar a Amada. Porque, querendo ou não, quando a gente estuda o caso Amada, a gente consegue perceber que a gente vai estar trabalhando com uma equipe multiprofissional, e a gente vai ter que ter esse questionamento de trabalhar com outras pessoas de outras áreas, para a gente conseguir
mexer no ponto certo, ok? Algumas reflexões que eu trouxe, né, anotei aqui na tela para poder trazer para vocês, que eu encontrei no caso, eu acho muito importante a gente da psicologia abordar. Primeiramente, a importância do uso do nome social, os impactos psicológicos, né, que a questão da deslegitimação da identidade, né, sobre ter se chamado pelo nome civil dela, né, pela enfermeira, como isso pode trazer, né, uma questão negativa para a Amada, porque a Amada foi para uma UBS, um lugar onde ela acharia que seria acolhida e de primeiro momento ela já é de forma negligente, né, sofrido uma transfobia por uma enfermeira. Então é de grande importância saber qual a importância do nome social para a Amada, qual a importância da identidade para a Amada, principalmente para pessoas trans, pessoas não binárias. Então é muito importante que vocês tragam esse questionamento, né? E como isso pode afetar também na autoestima da pessoa, né? Uma pessoa que vai para uma unidade de saúde tentar encontrar, muitas vezes essas pessoas, elas não acham que pertencem a esses lugares, pessoas que não acham que vão encontrar auxílio, chega nesses lugares que a gente precisa, né, acolher, a gente precisa mostrar para aquela pessoa que aquele lugar sim é pertencente para ela, e o primeiro baque que a pessoa toma é isso, é a negligência institucional que a Amada sofreu. Então foi transfobia. Então o que a gente pode abordar sobre isso? O acolhimento humanizado, né? Como os profissionais que estão ali podem atuar numa escuta ativa, porque não é somente o psicólogo que vai ter uma escuta ativa. Muitas das vezes, os lugares de acolhimento que a pessoa vai ir, muitas das vezes a primeira fase é uma fase de triagem, e muitas das vezes quem passa por essa fase de triagem é um enfermeiro, é um técnico de enfermagem, não somente o psicólogo. Então é muito necessário a gente trabalhar sobre a questão de como a equipe daquela unidade ela está preparada para receber pessoas com é uma palavra assim questionadora, mas com diferenças. Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente normaliza aquilo. Infelizmente, a sociedade normaliza, né? Tratar uma pessoa de uma forma que não deve ser tratada. Então, tipo assim, o que a gente pode trazer como questionamento? Como a Amada poderia ser tratada de primeira forma? Muitas das vezes a gente não entende, né, como a pessoa quer ser tratada, como a pessoa quer ser chamada. A gente pode trazer como ponto de vista, como perguntar. Foi uma das coisas que, quando eu tive a tutoria com Casa Amada, foi uma das coisas que a gente trouxe como questionamento. Muitas das vezes a gente quer procurar algo, e a coisa que a pessoa só quer que pergunte: como você quer ser chamada? Ou ser chamado? Olá, boa noite, como você se chama? A pessoa vai dizer o nome dela. Qual pronome que é uma grande importância? Qual pronome você quer que eu dirija a ser você? E muitas das vezes, no papel que vai estar lá nas instituições, tem lá nome social. Se a pessoa coloca o nome social, por que a pessoa que está lá como profissional não vai chamar? Então, primeira coisa, saúde física. A Amada traz algumas questões, alguns questionamentos sobre saúde física, né, que pode sim ocasionar para a saúde mental. Então, assim, as questões da saúde física, a questão da voz, a questão do pomo de Adão, que a Amada fala, né? Então, tem alguns pontos que é muito importante a gente questionar, porque, querendo ou não, isso afeta a autoestima, a confiança, né? E é isso. Saúde mental, o que a gente pode trazer? A gente pode falar sobre a tristeza, a solidão, a depressão que a Amada traz, obviamente não patologizando a Amada. A gente não está, em um caso de tutoria, tentando colocar uma patologização para ela. A Amada está com depressão, está com ansiedade. Não. A gente quer ver quais são os pontos negativos que vêm acontecendo na vida de Amada, quais são os pontos que nós, como profissionais da psicologia, pode ajudar a ela para que isso possa
mudar, né? Quais são os serviços que eu, da psicologia, posso encaminhar, amada? É grande importante você saber quais são os serviços que uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, uma pessoa bissexual tem como direito, sabe? Aqui em Salvador mesmo tem o SEDAP, lá no Garcia, tem o SAI na Liberdade, que traz essa ajuda principalmente para pessoas LGBTQIA+, né? Então, assim, quais são os serviços que eu posso oferecer para a amada, né? Então, assim, como profissional da psicologia, quais são os direitos de casal trans que eu posso trazer, que eu posso saber, né? Qual a possibilidade de gestação, o planejamento familiar. E isso é uma questão que o profissional da psicologia necessita saber. Não é somente saber quais são os sintomas, né, os sinais que vão aparecer ali naquele momento que eu estou conversando com a amada, mas saber qual o contexto socioeconômico, cultural de amada, como é que a amada é tratada no lado de fora, como é a vida de amada, questão economicamente, social, como foi a cultura dela. A gente precisa saber todos esses pontos que o caso, sim, fala de uma forma um pouco mais enxuta, mas de certa forma a gente pode trazer, né? Muitas das vezes um questionamento que eu trouxe no caso passado foi que o jovem do caso passado era um jovem periférico, um jovem que morava em uma periferia. Quais são as questões socioeconômicas que pode acontecer? Porque, querendo ou não, muitas das vezes esses questionamentos podem trazer danos para a saúde mental. E, obviamente, né, a vulnerabilidade social que a amada pode estar passando. É de grande importância. Então, focar nas questões físicas, quais são os pontos que a amada traz para a enfermeira que foi de certa forma não, na verdade foi vítima de uma transfobia institucional, entendeu? Como o profissional da psicologia pode abordar com a equipe multi, a equipe que está ali naquele ambiente, para tratar uma pessoa de forma positiva, quais são as questões de saúde mental que eu preciso saber de amada, para saber se eu preciso fazer um encaminhamento para um auxílio psiquiátrico, quais são os auxílios que a amada pode ter como direito de uma pessoa transexual, quais são os lugares que eu posso encaminhar a amada aqui mesmo em Salvador. Então, assim, a psicologia, nesse caso, trabalha com muita coisa. Trabalha com acolhimento. A primeira coisa é o acolhimento, porque infelizmente a amada ela foi vítima de transfobia no primeiro momento com a enfermeira. Então, após a enfermeira, ela pode passar para um psicólogo. Infelizmente, nas UBSs, não tem, acho que é só uma ou duas UBS que aqui em Salvador tem psicólogo, mas a maioria do UBS não tem psicólogo, então muitas das vezes precisa assim vir um encaminhamento, né, do médico para um psicólogo para o caso, entendeu? Então, a escuta ativa do sofrimento dela, entender uma pessoa que está lidando com uma possível depressão, uma solidão, um estresse causado pela transfobia, a questão de será que ela tem uma rede de apoio, ela fala sobre a questão do marido, sobre a questão dos pontos que ela quer para o futuro, sobre a questão gestacional, entendeu? Mas vamos tentar fixar nessa questão da rede de apoio. Será que a moeda tem uma rede de apoio, né? A questão da educação na saúde, educar as pessoas que estão ali no ambiente profissional para saber lidar e saber lidar não, saber trabalhar de forma igualitária com todo mundo, mesmo com as suas diferenças. É de grande importância a gente trazer e o encaminhamento que o SUS tem, né? Qual serviço eu posso encaminhar para a questão do timbre vocal, para a questão do pomo de Adão? Será que o SUS
tem serviço para a amada que possa ajudar nisso? Qual o serviço social eu posso ajudar a amada sobre a questão do nome social dela, né? Sobre a questão estética de amada, né? A questão da psicologia, que é muito importante a gente caminhar, né? O acolhimento contínuo, porque a amada está passando por um sofrimento psíquico, né? Muitas das vezes a gente pode caminhar amada para um grupo terapêutico que acontece em CAPs, entendeu? Que tem ali um acolhimento para a amada se sentir mais pertencente ao mundo que ela tá, né? E obviamente a gente trazer a questão do encaminhamento para o ambulatório trans, que aqui em Salvador existe, né? Aí eu coloquei algumas perguntas que vocês podem perguntar nesse momento. Eu e Israel trabalho como? Eu vou destrinchando o caso, pouquinho por pouquinho, e vou perguntando os assuntos. O que você achou sobre isso? E é de grande importância que você pergunte para as pessoas. No primeiro caso que eu tive como tutor, eu tive a grande dádiva, né, de ter uma sala muito participativa, pessoas que queriam estar ali, queriam abordar, inclusive na segundo dia que a gente montou, né, o resumo, eles trouxeram todas as pesquisas que a gente colocou no primeiro dia e foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer uma intervenção, né, para o caso. Então é muito importante que você faça a pessoa querer participar, mesmo a pessoa mesmo acolhidinha ali, entendeu? O que você pergunta, o que você acha sobre isso. E é de grande importância você, como coordenador, saber que vocês estão lá não para patologizar, essa palavra é uma palavra bem difícil para mim, patologizar o caso de amada, e sim para ver os serviços necessários e o direito que a amada tem. Quais são os serviços psicológicos, serviços médicos que a amada tem, qual o direito que a amada tem como uma pessoa trans e como a gente pode trabalhar com a equipe. É muito importante fixar nisso. Como psicólogo, como agente da psicologia pode trabalhar com pessoas que estão ali e que vão passar, né, por diversas pessoas antes da gente. Muitas das vezes, o primeiro momento não vai ser com o psicólogo, vai ser com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o médico, e como essas pessoas, como esses profissionais devem tratar essas pessoas. Então, algumas perguntas como o quê? Como o não reconhecimento da identidade de gênero pode impactar na saúde mental? Quais são os direitos que uma pessoa trans tem, né, dentro da OBS? Quais são os direitos que necessitam ser respeitados, né? Qual é o tipo de violência que a amada sofre institucionalmente, né? Se for um caso, como a gente sabe, né, foi um caso de transfobia institucional, quais são as penalizações que aquela enfermeira vai passar, né? Então, qual é o papel da psicologia para a redução da transfobia? Porque é muito necessário a gente saber que a gente está conversando sobre um caso que querendo ou não, vai trazer um ponto de vista e um aspecto novo para aquelas pessoas, entendeu? Então, vão de coração aberto. Eu sei que cada um tem seus preconceitos, tem seus questionamentos, mas é muito importante que você vá de peito aberto, porque principalmente nós, como profissionais que estamos estudando e futuros psicólogos, vamos trabalhar com todo mundo. Todo mundo tem o direito de ser ouvido, ser escutado, de ser respeitado, do direito da pessoa ser respeitado. Então é muito necessário que a gente escute, né? E querendo ou não, né? Deixa eu ver aqui. Importante como o SUS pode apoiar a amada. Então, assim, é isso, de forma resumida. É dessa forma como eu trabalho na tutoria, e são esses pontos de vista e reflexões que vocês vão trazer na tutoria. Tá bom, gente? Espero que eu consiga ter, de certa forma, explicado um pouco sobre esse caso. E estudem um caso, façam uma pesquisa antes de irem, né? E façam as pessoas falarem. Eu consegui perceber no primeiro tutoria que eu fui que calouro quer falar, quer conversar, e é muito importante. Enquanto nós veteranos, a gente começa a se calar durante o processo, calouro quer falar, quer posicionar a sua visão, e é muito importante isso, tá bom, gente? Um abraço e até a tutoria.